Olá pessoal, muito bom dia! Terça-feira chegou, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Como é que tá a sua terça-feira? Por aqui tá tudo bem? Proteger nossos dados é mais do que fundamental. Tem muita gente que não tem noção do quanto, mas tem profissionais que se especializam para cuidar dessas informações. Esse é o tema do nosso quadro Proteja Seus Dados desta terça-feira. Eduardo Oliveira, muito boa tarde, mais uma Boa vez. tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Nada, eu que agradeço, feliz da vida de estar aqui contigo hoje. Muito obrigada, Marcela continua se recuperando, mas logo ela volta. Então tá bom. Né? Mandar um beijo para a nossa amiga, que a gente está com saudade dela, mas daqui a pouco ela volta, né? Graças a Deus está se recuperando. Querido, gostaria de saber, né? A gente fala tanto dessa necessidade, dessa lei que é muito importante como proteção dos nossos dados, mas ela não vem sozinha, né? Existe alguém que cuida dos nossos dados, né? Os profissionais. São os profissionais. E para eles trabalharem, eles têm uma formação e isso valoriza ainda mais o trabalho deles, né? A importância que eles têm para nós, né? E também para o mercado de trabalho, né? Foi uma maravilha, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deu oportunidades para muitos profissionais que estão insatisfeitos na sua formação profissional, profissionais de TI, advogados e outros demais profissionais que aproveitaram as especializações que elas estão hoje disponíveis no mercado. Então, a partir das várias especializações, os cursos são muito importantes. Então, existe um caminho para que ele se torne um profissional de dados, o chamado encarregado. Até porque a lei, ela define no artigo 41, a lei ela define um profissional. Então significa que ela abriu um campo amplo para profissionais no mercado que se especializem e que de facto, Camila, eles tenham conhecimento dessa matéria. Até porque as responsabilidades são bastante grandes. Olha, e assim, tem até, olha, já chegou a pergunta da Cristiane de Tremembela, pergunta assim, sou empresária e utilizo um banco de dados com os clientes da minha loja. O que devo fazer para me adequar à LGPD? Dá muito trabalho? São custos muito altos? De repente ela pode buscar um profissional de LGPD para poder orientá-la, né, sobre essas informações. Pergunta. É o profissional, né? Olha que pergunta boa e que pergunta polêmica. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. E depois, sendo uma pessoa jurídica, uma empresa, ela deverá se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é obrigatória, para que ela possa ter esse cadastro. Nenhuma empresa deve ter um cadastro de dados pessoais sem que esteja a empresa devidamente em conformidade. Só que, no entanto, continuando na tua pergunta, a empresa deve buscar um profissional do mercado como um profissional autônomo, não um profissional que faça parte dos quadros da empresa. Porque se ele faz parte dos quadros da empresa, ele é a empresa mesmo. E uma das funções do encarregado é que tenha uma autonomia e não conflito de interesse. Então, o profissional de Lei Geral de Proteção de Dados, o chamado encarregado ou DPO, ele deverá ser um profissional externo, contratado pela empresa, para que ele possa, em conformidade, adequar uma empresa. E só assim ela pode fazer o quê? A sua base de dados, o seu cadastro, sem problema nenhum. Hoje tem muitas empresas, né, sendo criadas justamente para prestar esse tipo de serviço, né? Tem. Esses profissionais que nós falámos anteriormente, eles acabam porque as tarefas do profissional de encarregado, elas são muitas e elas estão descritas em lei. E as empresas também têm aproximadamente 15 a 18 etapas para cumprir. Bom, esse profissional sozinho, ele não consegue. Essa é a verdade. Ele precisa de uma ajuda de uma equipe. Então, empresas hoje que têm vários desses profissionais para conseguir adequar as empresas em conformidade à LGPD. E eles enfrentam muitas dificuldades até para poder exercer esse trabalho? Enfrentam. O profissional de Lei Geral de Proteção de Dados, ele também tem ali uma responsabilidade se alguma coisa der errado pelo trabalho dele. Então, esse profissional ele deve ser um profissional certificado, de preferência internacionalmente, o chamado curso EXI internacional. Então, ele deve ter requisitos top para poder lidar com essa responsabilidade. Imagina um vazamento de dados que acontece todo dia. Todo dia tem vazamento de dados. O que acontece com os nossos dados? A empresa pode responder por uma multa até de 50 milhões de reais. Olha isso. A multa é pesada. É certo mesmo. Olha, assim, quando tem também, por exemplo,
a empresa ela vai excluir seus dados, né, com relação a perder, né? Como que a gente justifica? Como que a empresa consegue correr atrás disso? O próprio profissional, ele passa a ser responsabilizado também por isso, a partir do momento que ele está trabalhando aqui, você também, né? Um profissional. Eu sou um profissional de um DPO em mais de 100 empresas. Nossa Tu imagina Senhora. que todos os dias eu fico preocupado, conjuntamente com a minha equipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Vale do Paraíba, as equipes estão espalhadas pelos escritórios. Nós ficamos preocupados constantemente com as bases e com os problemas que possam existir de forma prévia. É como se vocês trabalhassem com um invisível, né? Como trabalhar com tanta... Prevenção. É uma coisa invisível, né? Como que vocês entendem todo esse mecanismo? É muito difícil, Pois né? é, a prevenção. Nessa prevenção, nós vamos trabalhando dia após dia, semana após semana, já exatamente numa prevenção de documentos, de formas de trabalho, de conformidade, para que a empresa não tenha um problema desses. Porque até para enviar um Pix, daquele Pix de 1 centavo, é uma forma de assédio. Ou seja, utilizando o dado pessoal, que é um CPF, ou um celular, envia um Pix, a partir daí se pode dar uma questão de assédio. O assédio é dentro da empresa ou fora. Olha isso. Qual a nossa responsabilidade enquanto encarregado ou DPO? Então, todos os dias isso é ponderado numa análise de risco. É muito perigoso, né? Chegou mais uma pergunta aqui, até quer ver, ó, a Mariana de Taubaté, ela fala sobre a questão dos hotéis ou outros estabelecimentos com relação ao Wi-Fi, por exemplo. Eles precisam estar adequados com essa lei, uma vez que somos clientes, não estamos utilizando a internet do local. Certamente entre as empresas, né, que contratam um profissional, deve ter um hotel. Como que eles trabalham para proteger, né? Olha, os hotéis eles têm dois graves problemas, dois graves, que precisam de uma boa adequação. O primeiro é o Wi-Fi, o chamado Wi-Fi grátis, que quando nós nos conectamos a um Wi-Fi de um hotel, por exemplo, que foi essa a pergunta, ele é grátis ou ele serve para coletar os nossos dados? E para que os dados coletados servirão depois? E o segundo problema, entre aspas, que os hotéis enfrentam é o nosso cadastro. Quando tu, Camila, conjuntamente com a tua família, vais passar um final de semana num hotel, numa pousada, ali são cadastrados dados. E é obrigatório que seja, não tem problema. Só que aonde são armazenados esses dados? Quem acessa? Será que eles são compartilhados ou não? Esse conjunto de informações deve ser dado a ti, Camila, na hora de coletar os dados pessoais. E ainda, acerca de outras plaquinhas, de outra informação que deve constar ali. Ou seja, para onde tu, Camila, ligarias para pedir a exclusão ou a remoção dos teus dados? Um dia que tu não queres mais esses dados. Então, todas essas informações se chama conformidade que o hotel deve estar adequado. E aí a pessoa ela exige que ela pode ligar e cobrar, exclua meus dados. Exatamente. Agora fica aquela pergunta, para onde eu ligo? Eu cobro de quem? Então a resposta é do encarregado. Não cobra da empresa. A empresa ela é obrigada a ter um profissional que se chama encarregado e esse encarregado, além das dezenas de tarefas que tem que cumprir, uma delas obrigatória ele é o canal exclusivo para falar com os titulares de dados, por exemplo, tu, Camila, e ainda ele é o canal exclusivo para falar com o órgão fiscalizador. Ou seja, eu recebo no meu e-mail, nos escritórios, dezenas e dezenas de reclamações que são direcionadas para mim, enquanto encarregado, de PROCON, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eu respondo pelas empresas, com toda a conformidade. Então sempre fica aquela pergunta, para quem eu ligo? Para quem eu peço responsabilidade? Bom, o hotel, neste caso, deve ter alguém lá específico que ele demonstra através de uma comunicação. Perfeito. Olha, isso tem muito assunto ainda para falar sobre isso, hein? Bastante, bastante. Tá bom, fica o convite já para a semana que vem, quem sabe voltar sobre esse tema, né? Por exemplo. Querido, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Camila. É um semana prazer que vem, sempre estar aqui, protegendo os dados dos nossos dados. espectadores. Tá certo, querida. Obrigada, Obrigado. viu? Até semana Eu que que vem, agradeço. então. Tchau, tchau.